Vamos dar início aí a essa sessão de debates do NECAT. Hoje nós temos um convidado especial, o professor Bresci Pereira. Tem muita gente que são estudantes, que estão nos acompanhando, que ainda não conhecem. Eu vou fazer uma breve apresentação. O professor Bresci Pereira tem uma longa trajetória acadêmica no Brasil, foi livre docente da FEA, professor emérito da FGV de São Paulo. Desde 1981 é editor da Revista de Economia Política, uma das principais revistas do debate econômico no Brasil. Tem trabalhado com diferentes temas, sempre voltados ao desenvolvimento macroeconômico, e nos últimos 10, eu acho 15 anos, né, tem trabalhado muito com a teoria do novo desenvolvimentismo, né, e é um dos grandes articuladores do debate, com várias obras publicadas recentemente sobre o novo desenvolvimentismo no Brasil. Então, hoje nós temos a satisfação de ter o Bresci com a gente. Temos convivido nos últimos anos muitas atividades acadêmicas junto, e já em nome do NECAT gostaria de agradecer essa sua disposição de continuar com a gente nesse debate. E a ideia, um pouco, como eu conversei rapidamente contigo, Bresci, é a gente fazer uma discussão um pouco da situação econômica do Brasil atualmente, a política econômica que está em curso, os impasses que estão colocados. Essas últimas 2 semanas a gente viu muitas questões aparecendo, né? Na mídia, sobretudo para os problemas empresariais, que têm consequência no emprego também. E qual é que seria um pouco, no final, a gente pensar um pouco alternativas, né, a isso que está colocado aí. Então, eu sugiro eu vou sugerindo algumas questões depois, no decorrer da discussão, né? Mas talvez para a gente entender um pouco... Oi? Para começar. Para começar, para a gente entender um pouquinho, talvez para entender a crise, talvez eu ultimamente tenho lido bastante, estudado e produzido alguns textos para discussão, pegando o momento um pouquinho anterior, né? Um pouquinho anterior à pandemia que se instaurou no Brasil a partir de março, para entender um pouco a leitura da atual equipe econômica. Como é que eles leram esse processo e como é que eles agiram, né? Então, eu não sei se você queria fazer um panorama inicial de como é que vinha a economia e como é que a economia pegou, ou, em outras palavras, como é que o coronavírus pegou essa economia que vinha cambaleando já. Então, vejam, nós estamos diante de uma crise. Agora, essa é uma crise, a crise brasileira. Quer dizer, primeiro, nós estamos há 40 anos com uma economia semi-estagnada. Então, há 40 anos, desde 1980, que o Brasil cresce muito menos que os demais países, né? que os demais países em desenvolvimento, e também muito menos que os países ricos. Quer dizer, então, isso alguma coisa está basicamente errado há muito tempo na economia brasileira, e não é? Aí, quando chega em 2013, começa uma crise política, e em 2014 essa crise política se torna uma crise também econômica, né? Então, isso eu chamo agora a grande crise brasileira. Crise econômica e política e econômica, que começa em 2013. 2013 são as grandes manifestações que há naquela ocasião. 2014 é quando a recessão começa e a crise fiscal também começa em 2014, e é quando a Dilma é reeleita, apesar de não ter nenhum apoio nas classes dirigentes do país. Aí essa crise se aprofunda com o golpe, porque foi um golpe contra a Dilma. A Dilma foi uma presidente incompetente, no meu entender. O Lula foi basicamente competente, mas a Dilma foi um desastre. Mas disso não justificava, em hipótese alguma, um golpe. Foi dado o golpe, né? O que aprofundou a crise política, e foi colocado lá no governo um homem, o senhor Temer, né? Que foi o principal autor do golpe e o principal beneficiado dele, né? E ele, então, resolveu aprofundar, né, o mergulho do Brasil na teoria, no neoliberalismo.
no regime de política econômica liberal que foi implantado no Brasil a partir de 1990, com o Collor, né? Quando o Collor fez a abertura comercial e a abertura financeira logo em seguida. Aí ele mudou o regime de política econômica do Brasil, de um regime de política econômica desenvolvimentista, que havia sido incrivelmente bem sucedido até 1980 e enfrentava uma crise, a crise da dívida externa, nos anos 80, foi uma grande crise, e essa crise, mais a mudança que houve no Norte, quer dizer, a vitória no Norte desse neoliberalismo contra o keynesianismo, isso então fez com que, afinal, o Brasil se rendesse ao neoliberalismo, né, em 1990. E então, continuamos, passamos aí a fazer reformas que não adiantaram nada, e o Brasil continuou semi-estagnado. Aí, então, houve a crise brasileira, que eu já falei. Essa crise se agrava com a eleição e o impeachment da Dilma, e o doutor Temer, então, resolve, em vez de mudar a política econômica desenvolvimentista, podia ser conservadora, já que ele não é progressista, mas se fosse desenvolvimentista, ele opta por aprofundar o neoliberalismo. Claro, resultado não deu. A recessão, quer dizer, o Brasil tinha entrado numa recessão brutal em 2014, começa, 2015 e 2016 é profunda a recessão, 3,5% de queda no PIB cada ano. Aí, então, ia haver a recuperação, e o Temer e a sua equipe deviam aproveitar a recuperação. A recuperação foi um fracasso completo, crescimento de 1% cada ano. Por quê? Porque essa gente não sabe o que fazer. Quer dizer, são ortodoxos, austeros, contra o desenvolvimento do Brasil. Então, aí nós tivemos as eleições. E a mesma estratégia que o Temer tinha usado para obter o apoio das elites neoliberais, as elites brasileiras tinham virado neoliberais, não é, com o fracasso da Dilma. Ao invés o que o Temer fez foi fazer um plano, não sei se lembra do nome do plano, chamava-se Uma Ponte para o Futuro, que não foi ele que fez, foi um grupo de economistas neoliberais que fez para ele, bem pagos, naturalmente, pelo PMDB. E, quer dizer, o Bolsonaro, eu vou fazer uma coisa semelhante. Qual foi a coisa? Eu vou convidar o Guedes. Porque, convidando o Guedes, eu vou mostrar para essas elites que eu sou confiável, que eu também sou um neoliberal, né? E, portanto, né, podem contar comigo. E puseram leve... E, com isso, o Bolsonaro foi eleito. E aí nós temos o governo Bolsonaro. Aí é preciso separar duas coisas, Laura. É o Bolsonaro ele mesmo, né? E outra coisa é a política econômica do Bolsonaro. Em termos do Bolsonaro ele mesmo, né, a minha opinião é muito simples. Eu sou membro também da Comissão Arnes, de Defesa dos Direitos Humanos. E nós acabamos de fazer, e foi publicado em todos os jornais brasileiros ontem, né, anteontem, um documento em que nós pedimos formalmente o afastamento do presidente Bolsonaro pelas medidas legais. Há várias medidas possíveis, o impeachment é uma delas. Por quê? Porque realmente este homem não tem a menor condição de ser presidente do Brasil. Este homem é um louco, um psicopata, é a palavra, quer dizer, que não tem nenhuma identidade com o povo, que não tem nenhum respeito à verdade, que não tem nenhum respeito aos direitos humanos, uma coisa assim, quer dizer, e que está praticando, nesse momento, um genocídio. Como genocídio? Sim, porque nós temos que falar um minuto dessa terrível pandemia. Nessa terrível pandemia, de duas uma, ou o país se defende da pandemia fazendo um fechamento, fazendo um lockdown, um distanciamento forte, a quarentena, são vários nomes para a mesma coisa mais ou menos, ou faz isso, quer dizer, e aí reduz substancialmente o número de
infectados e se aguarda até que chegue a vacina, né? Ou então você deixa tudo correr. Quer dizer, os países que deixaram tudo correr, o Brasil é o campeão deles. Mas os países que deixaram tudo correr, os Estados Unidos também deixou no começo tudo correr. Foi um desastre completo. Enquanto que você vê os países que seguraram, né, a própria China, onde começou, quer dizer, a Coreia do Sul, quer dizer, a Argentina, nossa colega e amiga, quer dizer, a Nova Zelândia, a Alemanha até um certo ponto também, teve um bom, comparado com os outros países europeus grandes, um ótimo desempenho. Por quê? Porque fecharam bastante, né? E assim salvaram muitas vidas. Quer dizer, aqui não. Quer dizer, nós já temos 20 mil mortes, mas nós estamos apenas começando, porque o Brasil, os países da América Latina, todos, eles começaram mais tarde. O vírus demorou um tempo para chegar aqui, só chegou aqui no final de fevereiro. De forma que, agora, a coisa vai multiplicando por 1,5 vezes por semana. Isso que significa que esses 20 mil, no final de julho, começo de agosto, quando estarão infectados quase 50% dos brasileiros, o número de mortes que eu calculo é pelo menos 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Que não precisavam ter morrido todos esses, não. Isso é genocídio. Isso é o presidente Bolsonaro o principal responsável. Quer dizer, claro que ele não é o único responsável. Até os brasileiros também são um pouco responsáveis porque são desobedientes, não acreditam na lei e na disciplina. Mas isso é uma outra história. O fato é que o presidente tinha a obrigação de fazer o esforço possível e não fez nada. Quer dizer, então, aí vem, você está querendo fazer uma outra pergunta, então você faça e depois eu volto para a economia. Sim, não, exato, eu acho que foi bom esse introdutório teu, a relação com a crise e tal, mas ele leva para uma discussão talvez um pouco mais profunda, que a gente precisaria fazer numa outra época, essa discussão toda, esse debate polêmico, economia, saúde, etc, etc. Eu queria voltar ao ponto de como aí você chegou nesse ponto. Entrou o Guedes como o homem que dá a confiança e tal. E aí ele faz uma leitura que tem 2 frases que são extremamente interessantes de reter, que ele vai dizer o seguinte: no início de março, quando a pandemia já estava instalada no Brasil, ele vai dizer o seguinte: nós estamos reacelerando a economia e temos condições de furar essa onda. Lembra que ele falou isso? Nós vamos levar 3 ou 4 meses. Ou seja, ele fez uma leitura que essa crise ia durar 3 ou 4 meses, né? E, a partir daí, se desenhou as políticas econômicas, né? Uhum. Então, eu queria ouvir um pouquinho, porque aqui tem um problema grave, né? Porque muitas das medidas que foram tomadas ou não foram implementadas ou logo já vão vencer, né? Que é o caso da medida provisória do trabalho, etc., que tem 33 meses, né? Uhum. Então, um pouquinho, como é que o senhor vê essa leitura que eles fizeram no início do processo, né? Mas veja, Lauro, você deve ter percebido que eu não tenho a menor simpatia pelo liberalismo econômico. Certo. Não tenho, quer dizer, não tenho também a menor respeito pela chamada teoria econômica neoclássica. Porque eu entendo que a teoria econômica neoclássica, que se ensina nas grandes universidades, é uma teoria essencialmente equivocada. É uma teoria essencialmente ideológica, totalmente matematizada, e ela é matematizada porque ela é hipotético-dedutiva. Quer dizer, ela usa o método que os matemáticos usam para desenvolver a matemática, né? Os matemáticos não têm uma realidade para explicar. Então, mas eles têm um método, que é a matemática, que é um maravilhoso método para pensar. Então, e qual é o método que se usa para uma ciência metodológica, especialmente a matemática? Você vai deduzindo. Você passa de alguns axiomas e deduz o resto. A teoria econômica neoclássica faz isso. Faz a mesma coisa, só que isso é um absurdo no caso de uma ciência substantiva que tem uma realidade para você explicar e que essa realidade é complexa, não permite absolutamente você fazer uns pequenos axiomas e resolver tudo mais.
Então, quer dizer, o desenvolvimento econômico só é possível quando um país adota políticas econômicas pragmáticas, responsáveis, que promovam o seu desenvolvimento. O senhor Guedes não tem a menor possibilidade de fazer isso. Ele deixou isso absolutamente claro desde o começo. Quer dizer, quer dizer, como nós temos uma recessão, quer dizer, uma saída de recessão extremamente lenta, quer dizer, quando nós estávamos entrando no terceiro ano de 1% de crescimento, a primeira coisa que o Guedes tinha que fazer, e sua equipe, é ter um projeto para reestimular a economia. Não foi feito absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Ele disse que tudo ia ser resolvido pelas reformas. Quando eles fizessem as reformas, né, o mundo seria muito melhor. Tinha uma reforma que precisava ser feita, e que foi a reforma da Previdência. Eles diziam que tudo ia ser resolvido com a reforma da Previdência. Isso é bobagem. Uma reforma é uma coisa que tem efeitos demorados, mas são necessárias. Essa era necessária. Tanto assim que, inclusive, a oposição acabou votando a favor de várias coisas e a reforma ficou uma boa reforma. Quer dizer, mas não resolveu tudo, porque o que você tinha que resolver era fazer a economia funcionar, era criar demanda, né? Ele absolutamente não se interessou em criar demanda, era oferecer oportunidades de investimento para as empresas. Isso não está no vocabulário dele. Quer dizer, o que ele queria era abrir mais a economia, inclusive. A economia brasileira hoje é muito aberta, eles dizem que é fechada, mas é muito aberta. E eles queriam abrir mais ainda, só não abriu porque nós temos o nosso acordo com a Argentina e isso não permite. E aí, então, acabavam de vez com a indústria, porque o Brasil está num processo de desindustrialização brutal há 40 anos. Né? E, quer dizer, essa gente no governo, né, só agrava esse quadro. Então, do senhor Guedes, Lauro, não há nada, absolutamente nada a esperar. Agora, veja o que aconteceu com o coronavírus. Quer dizer, então veio a pandemia e agora esse governo precisava reagir fortemente diante da pandemia. Qual foi a reação? Ficaram como perfeitas baratas tontas. Quer dizer, e se você for examinar quais foram as medidas que foram tomadas para enfrentar, medidas econômicas que foram usadas para enfrentar a crise, você vai ver que foram duas que foram decididas apenas pelo Congresso, não tiveram efetiva participação dele. Foram R$600 de renda mínima por 3 meses e foi o auxílio grande aos estados. Não fizeram mais nada e não tem nenhum projeto. Então, isso não é governo, né, que se preze. Isso é uma vergonha para nós, brasileiros. Não, exato. Eu tenho uma leitura muito parecida, inclusive já fiz um documentário sobre isso também. E aí tem um ponto que eu quero chamar de um artigo que tu escreveu na Folha de São Paulo, que você tocou exatamente nesse ponto, lá atrás, eu acho ainda em março, início de abril, dizendo que nesse momento as frentes teriam que ser atacadas. Fundamentalmente, você elencou, né, a questão das empresas, isso que você está atacando, né? Do giro, para as empresas manter o giro e, consequentemente, mantendo o giro e funcionando, manteriam empregos e os salários e, consequentemente, mantendo emprego e salário, manteria a demanda em ativação, né? Isso. Então, esse assunto, essa semana, ele foi, o tempo todo foi a pauta disso, né? Todos os jornais e tal. Por quê? Porque lá em março, dia 16 de março, ele anunciou 40 bilhões, né, para as micro e pequenas empresas a pagar os salários, né? Sim. E começou a sair essa semana pesquisas do Sebrae, praticamente empresa nenhuma está conseguindo acessar o dinheiro. Então, nós temos um problema aqui, né? Do ponto de vista empresarial, né? Uhum. Como é que tu vê essa situação? Porque, por exemplo, assim, do lado empresarial, me parece que vai ser um caos, né? Porque mas é claro que é um caos. Quer dizer, essa crise é a crise mais importante que o Brasil está enfrentando desde 1930, porque 2008 não foi... Quer dizer, então, essa é a maior crise do nosso tempo, né? Quer dizer, eu que tenho 85 anos, nunca vi uma crise desse tamanho. Quer dizer, os jovens, então... Agora, diante disso, era preciso um governo que enfrentasse isso. Quer dizer, é preciso salvar... Quer dizer, a primeira coisa que eu escrevi
logo no começo, é preciso salvar as empresas e as pessoas. Né? As pessoas é a vida das pessoas e os empregos das pessoas. E as empresas, que diabo? Quer dizer, um país só se desenvolve se tem empresas que têm boas expectativas de lucro. E o Estado tem responsabilidade para fazer isso. O que o Estado brasileiro não tem garantido é essas boas oportunidades de lucro, né? Porque tem deixado uma taxa de juros muito alta e uma taxa de câmbio muito apreciada. Agora, no meio da crise, a taxa de juros baixou e o câmbio foi para o lugar. Então, finalmente, o que eu estou pedindo há quase 20 anos, né, afinal, foi realizado no meio da crise. Maravilha, que ótimo. Só que, nesse quadro, os empresários não têm nenhuma garantia de nada quanto à continuidade das políticas que estão aí. Se essa taxa de juros vai ser mantida, se essa taxa de câmbio vai ser mantida, se vai haver demanda, né? Nada. Quer dizer, porque o governo não é um governo que saiba conversar com eles, não sabe conversar com os empresários. E saber conversar com o empresário, eu tenho a minha experiência. Eu fui ministro da Fazenda e fui, ao mesmo tempo, também empresário. Quer dizer, a gente não pode seguir tudo, atender a tudo que os empresários querem, porque eles têm uma visão particular da coisa. Mas nós temos que entender o que eles precisam e temos que atender basicamente o que eles precisam. Senão, a economia não vai para frente, não é possível. É o que tem acontecido no Brasil. E vocês aí em Santa Catarina têm uma economia industrial maravilhosa. Vocês têm algumas empresas que têm sobrevivido maravilhosamente a essas políticas péssimas que nós temos aqui no Brasil. Parabéns para vocês, mas porque são os heróis. Tá. E o segundo ponto nessa tua equação, que você tratou agora dos empresários, era o outro lado da moeda, né? Que é o emprego e os salários. Né? E aí, aí tem um grande problema, né? Porque a medida provisória que está em vigor e que está sendo debatida no Congresso, que foi editada no dia 22 de março, ela tirou basicamente como norte para a questão do emprego, reduzir a jornada de trabalho, o contrato de trabalho, ou suspender provisoriamente os contratos de trabalho, né? E que é que grande parte está sendo feito para as empresas. Isso. Mas o que saiu essa semana é mais do que isso. Por exemplo, no relatório da pesquisa do Sebrae dessa semana, mostra o seguinte: tu tem 17 milhões de pequenas e médias empresas e não mais que 170 delas conseguiram acesso ao crédito. O que elas estão fazendo? Elas estão demitindo. Né? Então, não tem alternativa. Então, eu queria te ouvir um pouco nesse lado do mercado do trabalho, como é que tu vê essa perspectiva, né? Porque nessa semana, na semana passada, o presidente chegou com tem 12 milhões de desempregados causados pelo... Quer dizer, ele saiu com um número na cabeça, alguém deve ter falado para ele, não sei se vocês viram na televisão, mas ele falou assim: o isolamento social já causou 12 milhões de desemprego. Bom, 12 milhões de desemprego tinha quando ele assumiu o cargo em janeiro de 2019. Bom, mas veja, quer dizer, esse quadro das empresas, você conhece melhor do que eu esse quadro, especialmente o quadro em Santa Catarina, né, que não é bem a minha especialidade. Idem para o mercado de trabalho, quer dizer, a economia só existe para uma coisa, é para garantir condições, padrões de vida melhores e cada vez melhores para os brasileiros. Né? A ciência econômica só tem essa lógica. Para isso, a gente precisa que as empresas invistam, para isso nós precisamos que as empresas tenham lucro, para isso nós precisamos que os trabalhadores tenham um salário decente e possam consumir. Não é? É um sistema que a gente sabe bem como pode funcionar. Quer dizer, e que deve funcionar através de um grande processo de cooperação. Há conflito, mas a cooperação é uma dialética entre conflito e cooperação entre trabalhadores e empresas. Quer dizer, nos últimos anos é muito mais a cooperação que eu tenho visto do que o conflito, né? Porque a situação é tão ruim para os dois. Certo. Agora, só que os empresários não percebem que a loucura está, quer dizer, em o Brasil e o seu governo, os seus governos, porque não é só esse governo aí, quer dizer, adotarem políticas econômicas liberais absolutamente incompatíveis com o desenvolvimento econômico do Brasil. Bresser? Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim.
Sim. Bom, nesse cenário aí, eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que no trabalho do grupo que tu coordena, no desenvolvimentismo, acho que tem um espaço também na questão num cenário de crise, o papel dos bancos públicos nessa discussão, né? Quer dizer, eu citei antes o BNDES lavou as mãos, o presidente dele na entrevista falou o seguinte, que há 3 dias ele deu uma entrevista dizendo que ele não tem o que fazer, porque esse dinheiro que ele alocou, ele passa para os bancos privados, e é os bancos privados que têm que resolver. A Febraban, por sua vez, diz que ela tem problema de coisa, e ficou esse jogo entre o BNDES e o coisa. O Banco do Brasil praticamente não se envolveu no processo, e a Caixa Econômica Federal está pagando o auxílio emergencial. Então, vamos dizer, como é que tu vê num cenário de crise desses, como deveria ser o papel dos bancos públicos? Então, mas aqui nós temos que falar, mas Laura, aqui nós temos que falar do novo desenvolvimentismo. Exato. Ou seja, nós temos que falar de uma teoria que defende uma intervenção moderada do Estado na economia. Nessa intervenção moderada do Estado na economia, ela defende que a atividade financeira, os grandes bancos, elas exercem uma atividade pública. Eles criam dinheiro, porque a cada vez que um banco dá um empréstimo, isso aumenta a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Então, eles têm uma responsabilidade pública muito grande. Então, eles devem cumprir políticas definidas pelo Estado. E, ao mesmo tempo, é fundamental que o Estado tenha um número razoavelmente grande de instituições públicas estatais financeiras, como o Brasil sempre teve o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E os bancos estaduais, que foram muito importantes. Agora, aí o setor financeiro privado, neoliberal, os neoliberais são sustentados aqui no Brasil pelos bancos, né? Os think tanks, né, dos neoliberais recebem montes de dinheiro dos bancos. Não sei por quê, né? Quer dizer, o que faz o setor privado? Ele quer, de toda forma, né, capturar o setor público, né? Quer dizer, privatizar tudo. Eles acabaram com o Banco Banespa aqui em São Paulo, por exemplo, que era um banco muito importante. Eu fui presidente do Banespa, né, quando ele era um banco público. Então, isso é uma tragédia para o país. Eu me lembro, algumas vezes, eu fui à Argentina, alguns anos atrás, 4, 5 anos, eu fui. Várias vezes eu dizia, vocês precisam ter um BNDES como nós temos, né? Porque esse BNDES é uma coisa extraordinária para o Brasil. Pois bem, desde que foi eleito não, desde o golpe do Temer e da eleição do Bolsonaro, desde aí o ataque ao BNDES tem sido monumental, tentando acabar com o BNDES. Isso é uma coisa, quer dizer, é uma coisa inaceitável. Isso não interessa absolutamente aos empresários brasileiros de forma alguma. Bom, olhando um pouquinho para frente, né? Agora vamos pensar cenários que você poderia trabalhar para a gente. Por exemplo, eu estou olhando uma questão que está dada, né? Você já tem um quadro recessivo mundial em curso, né? Só para citar 3 dados, né? Das 3 principais economias do mundo, né? Os Estados Unidos, no primeiro trimestre, com um PIB negativo de 3,4%, a China, que é a segunda maior economia, no primeiro trimestre, com menos 6,8%, e o Japão, que já vinha com um PIB negativo no último trimestre de 2019, com 1,5%, lançou o PIB dele essa semana de 3,4%, ou seja, o Japão está em recessão técnica, né? Já é o primeiro país que já está em recessão técnica. O que nos desenha, sem considerar a grande queda do PIB nos países europeus, Alemanha, França, Itália e tal, né? O FMI e o Banco Mundial estão indicando uma recessão brutal, né? E como é que tu vê esse cenário da economia brasileira com essas características que tu colocou diante desse cenário? Não, eu não estou interessado muito em fazer cenários. Quer dizer, porque a economista adora cenários, mas o que significa esses cenários?
fato concreto é que, se nós não tomarmos alguma providência, nós brasileiros, nós iremos muito mal. Quer dizer, e a única providência que nós temos, e a principal providência que nós temos que fazer é voltarmos a sermos desenvolvimentistas, porque apenas o desenvolvimentismo é compatível com o desenvolvimento econômico, não o liberalismo. Há duas formas de organizar o capitalismo, só há duas. Ou você é liberal ou é desenvolvimentista. Você é liberal se você quer Estado mínimo e nenhuma intervenção do Estado. Você é desenvolvimentista se você quer uma moderada intervenção do Estado na economia, né? E um bom controle dos preços macroeconômicos. Agora, olha, observe uma coisa, nós estamos agora no mundo assistindo a uma grande mudança. A crise de 2008 foi a crise do neoliberalismo, mas também foi a crise dos Estados Unidos. Sim. Quer dizer, e nós estamos assistindo a transferência do poder hegemônico dos Estados Unidos para a China. Quer dizer, de um país que adota desde 1980, não antes, desde 1980, os Estados Unidos adota um regime de política econômica liberal. Ou neoliberal, para mim é sinônimo aqui neste caso. Liberal, neoliberal, pouco importa. Quer dizer, ou seja, tentaram reduzir ao mínimo o Estado, supuseram que o mercado pode resolver todos os problemas de um país, o que é uma bobagem. O mercado é uma instituição maravilhosa para coordenar setores competitivos da economia. Só isso. Que é bastante, aliás. Sou um grande defensor do mercado, mas desse jeito. Né? Não transformando o mercado num mito, uma loucura. Então, nós estamos vendo essa transferência. O que é a China? A China é um país rigorosamente desenvolvimentista. Era estatista, até 1980 ele era estatista, ou seja, intervenção total do Estado na economia. Isso não dá certo também. Como o neoliberalismo não dá certo, o estatismo também não dá certo. Quer dizer, mudaram, com o Deng Xiaoping, eles mudaram para uma perspectiva desenvolvimentista e tiveram esse enorme sucesso. Aí tem uma pergunta que certamente vem para você, para as pessoas, mas espera um pouquinho, mas os Estados Unidos não foi sempre liberal? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Os Estados Unidos foi desenvolvimentista até 1980, sempre. Quer dizer, porque nos países europeus, entre 1840, 50 até 1929, nesse período aí de uns 70 anos, você pode falar que houve um certo liberalismo econômico. O regime era antes liberal do que desenvolvimentista. Agora, os Estados Unidos não, nunca. Quer dizer, para você ter uma ideia, em 1929, os Estados Unidos só abriu a sua economia, só baixou as suas tarifas, que eram muito altas, no ano da graça de 1939. Ou seja, na véspera da guerra, quando aí não precisava mais se proteger, né, da indústria europeia ou japonesa. Quer dizer, eles interviram na economia o tempo todo. Agora, pararam de intervir em 1980. É a virada neoliberal, com Reagan. Aquilo foi um desastre, Reagan e Thatcher. Aquilo foi um desastre. Aquilo foi um retrocesso profundo que aconteceu não para o mundo e especificamente para, quer dizer, os Estados Unidos e a Inglaterra. E observe o seguinte, agora nós estamos vendo lá no norte, quer dizer, além do fato de nós assistirmos essa patética mudança de Estado hegemônico, né, dos Estados Unidos, que perde, para a China, que ganha, e não é bom, porque a China também é uma ditadura, isso não é a melhor coisa. Né? Os Estados Unidos é um pouco melhor nesse ponto. Quer dizer, o que nós estamos... agora perdi o que eu ia falar, deixa. Não, a hegemonia dos Estados Unidos sendo transferida para a China. Esse processo de transferência, tu estava no raciocínio, dizer, o neoliberalismo chega nos anos 80 com os Estados Unidos e a partir daí vai começar a transitar para um desenvolvimento na China. Então, dois movimentos correlatos, né? Então, o fato concreto é que... bom, já sei o que eu ia dizer. Né? Então, foi exatamente nesses dois países, os Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido, os dois países que fizeram a virada neoliberal, depois a Alemanha, a França, a Espanha vieram atrás. Né? Quer dizer,
Esses mesmos países são aqueles que entraram em crise política agora. Quer dizer, e em crise política que eles chamam de populista. Então, é o Trump, que seria um nacionalista populista de direita, e o Johnson, idem. Menos radical do que o Trump, menos louco que o Trump, mas os dois é a mesma coisa. E eles dizem isso é um perigo para a democracia. Olha, eu não creio que seja um perigo para a democracia. O que o Trump e o Boris Johnson representam é a crise do neoliberalismo. É o reconhecimento das suas sociedades que o neoliberalismo fracassou, só que aí também fracassou, né? Meu caro Lauro, você também fracassou. E eu também fracassei. Porque nós, desenvolvimentistas, nós, defensores social-democratas, quer dizer, porque a social-democracia é um desenvolvimentismo. Nós que defendemos essas posições, nós devíamos ter uma estratégia para oferecer quer dizer, e isso nós, quer dizer, os desenvolvimentistas social-democratas americanos, ingleses, franceses, deviam ter uma estratégia a oferecer, né, para seus países em lugar do nacionalismo populista e de extrema-direita do senhor Trump e do senhor Johnson. E não fizemos, não fomos capazes de fazer isso. Fracassamos, portanto. E nós temos que pensar nesse problema. Como é que a gente vai... Eu acho que o novo desenvolvimentismo tem as sementes para essa nova repensada, pensar uma macroeconomia aberta e dinâmica, voltada para o desenvolvimento, né? Algumas das ideias básicas estão no novo desenvolvimentismo, mas é preciso que haja muito desenvolvimento ainda. Tá. E do ponto de vista... É importante, eu estou saindo um pouquinho de um roteiro aqui, mas acho que trouxe uma questão importante desse documento. Eu li o documento que vocês fizeram e tal, na questão dos direitos humanos e tal. Como é que tu vê esse cenário político do país, que está várias forças políticas estão se manifestando, há um certo movimento do presidente refazendo todo o seu discurso e rearticulando o centrão da política nacional, né? Como é que tu vê um pouco esse... Porque acho que esses últimos 2 meses teve um conjunto de rearranjos um pouco... o presidente abandona seu partido, fica um presidente da República sem partido político, e aí ele busca a velha política, que era o que ele sempre dizia nas eleições, que ele negou, né? E como é que tu vê o cenário político do país, que eu acho que vai condicionar muito a lógica econômica, né, daqui para frente? Eu acho muito... Eu sou um defensor do impeachment, mas, além de ser um defensor, eu acho que os brasileiros têm o dever moral, na minha opinião, os brasileiros têm o dever moral de pedir o impeachment, porque este homem não tem condições de presidir o Brasil. Aliás, não está presidindo o Brasil, ele está desgovernando o Brasil ao invés de governar. É uma vergonha. Eu acho que ele vai ser empichado. E o novo presidente será o general Mourão. Quais são as dificuldades para o impeachment? Uma é que ele ainda tem apoio no Congresso, por causa, né, porque ele está tentando outra vez articular o centrão, né, lá com E a segunda é porque ele ainda tem apoio popular. Agora, esse apoio popular, quer dizer, que é a coisa mais importante do que o apoio do Centrão, esse apoio popular está diminuindo a cada dia, e quando as estatísticas sobre as mortes causadas pelo Covid-19 aumentarem fortemente, como vão aumentar nesses próximos 3 meses, a popularidade do Bolsonaro vai cair radicalmente. Vai acontecer o oposto que aconteceu, por exemplo, com a Angela Merkel na Alemanha e o Alberto Fernandes na Argentina. Quer dizer, cujas popularidades subiram enormemente porque o povo argentino e o povo alemão perceberam que tinham presidentes que estavam, né, os defendendo. Né? Quer dizer, então, a popularidade do Bolsonaro vai cair fortemente, quer dizer, e o Centrão não vai ter coragem. O Centrão quer
cargos, quer emendas, essas coisas, para ser reeleito. Mas vai ficar claro para eles que continuar apoiando um presidente que não tem apoio na sociedade, porque o Bolsonaro, quer dizer, não tem mais nem... O apoio que ele tinha nas elites foi-se embora. As elites já o abandonaram quase inteiramente. Mas ainda tem um povão inocente que ainda não percebeu completamente a loucura que é esse governo. Então, eu acho que nós vamos ter um período assim um pouco agitado, politicamente já é, ser governado ou ter um presidente como esse já é uma agitação, mas nós vamos nos ver livre deles. Ah, mas o Mourão não é muito melhor, isso não interessa, o Mourão é um homem normal. Quer dizer, ele não é um conservador, não tem a mesma visão do mundo que eu tenho. Eu espero que seja um nacionalista, né? E certamente é um homem responsável, que percebe a importância da disciplina, da ordem, do respeito. Tá bom, Bresser. Nós estamos dentro do prazo que nós tínhamos combinado, 30, 40 minutos, deu 45 minutos. Eu agradeço muito, em nome do NECAT, a tua colaboração, esclarecendo, sempre com essas ideias sempre para frente, mostrando o caminho de algumas trajetórias que poderiam ser seguidos. E agradeço também a quantidade de pessoas que estão assistindo. E na sexta-feira nós vamos dar continuidade a esse debate com o professor Oreiro. Ótimo. Muito bom. Então, muito boa noite e obrigado por tudo, tá? Muito obrigado também para vocês, para vocês todos aí de Santa Catarina. Tá bom, um abraço.